Fala, povo de Deus, muito bem, mais uma vez por aqui, já para a gente poder começar a nossa segunda aula desse trimestre, a lição 2, que é a escolha entre a porta estreita e a porta larga. E mais uma vez, eu louvo ao Senhor por poder estar aqui com vocês, compartilhando aqui este tema, este assunto. Tenho ouvido os feedbacks, tem sido muito bom poder estar edificando vidas aqui através da instrumentalidade do YouTube, nesta esta mídia social, muito, mas muito importante para o nosso tempo, divulgar a palavra de Deus. Numa época de tão facilidade na informação, mas às vezes informações sem o lastro histórico, sem o rigor da palavra de Deus. E nós estamos aqui para compartilhar essa lição do nosso segundo trimestre. O tema de hoje, então, é a escolha entre a porta estreita e a porta larga. A importância desse assunto se dá, em primeiro lugar, pela maneira com que nós precisamos escolher trilhar o nosso caminho. Na aula passada, nós vimos que a vida natural, a vida humana natural, amaldiçoada pelo pecado, ela já está, e aqui eu proponho isso, ela já está na porta larga. Ela já passou pela porta larga. E o que nós devemos fazer então é essa conversão, este retornar, sairmos desta porta larga, deste caminho espaçoso e entrarmos na porta estreita. Fique com essa metáfora mental aí para vocês. Fique na mente com essa metáfora. Então, nesse sentido, o tema da nossa lição ele é de uma importância muito grande porque ele fala sobre a realidade da conversão. De como nós podemos, então, voltar por um caminho que nos leva à perdição e adentrar o caminho verdadeiro. Uma vez que nós nascemos de novo e agora podemos fazer esta escolha real de seguir a Cristo, o novo nascimento e esta conversão são simultâneas praticamente. Uma leva a outra, claro, mas são muito parecidas porque elas são muito difíceis de separá-las. Uma é a causa da outra, claro, mas elas acontecem de maneira muito íntima. Então, no textuário de hoje, nós pontuamos da seguinte maneira. Consigo agora separar o texto aqui. No textuário diz: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Na verdade prática, nos é afirmado, a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu, que é muito claro para a gente já observar esse ponto aqui. Vamos lá? Então, pronto. Então, nesta lição, nós estudaremos o símbolo da porta estreita e da larga, do caminho apertado e espaçoso. Então, portas e caminhos. A porta estreita. A ideia de uma porta estreita, como caminho para a vida, está presente tanto na literatura judaica quanto na cristã. Por exemplo, essa concepção é encontrada no Antigo Testamento. Sabemos que a porta é uma entrada existente, um edifício ou um muro de uma cidade, algo muito comum nos tempos antigos, em que a cidade era toda murada e ao redor de todo edifício havia uma porta estreita. Era por meio dessa porta que todos deviam entrar e sair da cidade. Então, esse conceito de porta estreita, como ele já está colocando aqui, o professor Ziel, é um conceito antigo, um conceito já do Antigo Testamento, mas eu queria alargar mais esse conceito aqui, para a gente poder estreitar bem o nosso entendimento. Mas vamos só caminhar então para a questão do caminho apertado. Quando falamos de caminho apertado, apontamos para a conduta, a maneira de viver que evidencia a salvação ou a perdição. Então, nesse sentido, a linguagem figurada do caminho apertado, conforme Mateus 7, aponta para os que desejavam a vida eterna. Não por acaso a palavra apertado, do grego tilibo, que significa prensar com uvas, premer, né? Metaforicamente, né? Aborrecer, afligir, angustiar. Assim, o caminho apertado é que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus de modo bem correto. Amar os inimigos, não praticar hipocrisia, acumular tesouros no céu, dentre outros princípios celestiais ensinados no Sermão da Montanha. Então,
porta larga e caminho espaçoso. Deixa eu tratar então logo aqui da questão da porta e do caminho apertado. O que fica claro para a gente, dentro da estrutura daquilo que também o Senhor Jesus estava querendo trabalhar quando se propôs a trazer esta metáfora dos dois caminhos, é interessante observar que a vida espiritual, sendo direcionada para o experimentar dos prazeres estes que são trazidos com muita força pela natureza pecaminosa do nosso coração, são muito claros já no Sermão da Montanha, a gente vai ver agora. Primeiramente o seguinte, quando Cristo fala sobre, no capítulo 13, ali trabalhando já a parábola do semeador, ele fala que uma parte caiu à beira do caminho. Outra caiu entre os espinhos e a outra em um lugar pedregoso e a outra entre os espinhos. E veja a ligação. É o próprio Cristo trazendo o seu sermão. Quando aqueles que caem entre os espinhos, o texto vai dizer que eles são fascinados pela sedução da riqueza, o acúmulo de bens, a facilidade da vida, os confortos da vida. A porta larga e o caminho largo, eles levam a esta vida que, ora, você pensa estar em Cristo, você se reconhece como alguém está em Cristo, aparentemente, veja a palavra que chave aqui, aparentemente, você tem a aparência de um cristão, mas vive sufocando esta vida cristã pelo caminho apertado, pela porta lá que você entrou, você está vivendo. Você então sufocará a vida cristã. Por quê? Porque você se vê cercado de prazeres, cercado de uma vida de muita comodidade. E aqui comodidade não é só contra o material. Estamos falando de uma atitude do coração, que usará os bens materiais para se acomodar. Já o de contrário, a porta estreita, o caminho apertado, se diz claramente, meus irmãos, e refere-se aqui, estou alargando aquilo que o Osiel Gomes não pontuou aqui, que é o caminho da cruz. O caminho da cruz. Porque este caminho da cruz, Cristo disse, aquele, pois, que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Ora, é o caminho da morte. Porque o que Cristo está mostrando é que entrar pela porta larga, seguir o caminho largo, é viver na vida da autossatisfação dos prazeres que lhe levarão ao inferno. Por quê? Porque este caminho te tornará alguém extremamente mais parecido com o teu Senhor. Se o pecado reina em tua vida, ao final da vida você se parecerá ou se tornará semelhante ao seu pecado. Mas agora o contrário, a vida segundo Cristo, o caminho apertado, o caminho da porta estreita, o tomar da cruz te levará a mortificar o eu, mas ao final do caminho você estará mais parecido com Cristo Jesus. Isto é fundamental para nós entendermos aqui esta aula, ok? Então, o que fica claro para a gente, dentro dessa expressão, quando nós falamos do caminho espaçoso e o largo, né? E o largo. Então, por que entrar pela porta estreita é difícil? É uma porta aberta, porém difícil. A porta para a entrada na pátria celestial está aberta, porém há muitos empreendimentos ou impedimentos que a alma humana atravessa. O egoísmo, o ego inflado, a idolatria, dentre outros. Contudo, nosso Senhor ensinou que para tornar o caminho do céu é necessário negar-se a si mesmo. Deixar morrer o que somos para viver com Ele, a fim de que resulte uma glória progressiva e indizível. Então, as oportunidades da porta larga são atraentes. Então, para muitos, o caminho da porta larga ou da porta estreita não é atraente, pois a porta larga oferece uma jornada de prazer, deleite e libertinagem. Entretanto, os que andam nesse caminho são dominados pelas ilusões da vida. Então, o que fica claro aqui para a gente, dentro dessa questão,
É, E aí eu vou logo ler as razões das exigências e a gente trabalha já aqui o final. Diferentemente da porta larga, o caminho espaçoso, a estreito, o caminho apertado, requer uma transformação interior, uma decisão pessoal, uma disposição em seguir na contramão da maioria. Aí aqui ele fecha o ponto muito, mas muito bem. Por quê? Porque quando a gente olha para o nosso hoje, aqui levando a nossa lição para hoje, né? Quando a gente olha para o hoje, o que a gente percebe é que está se tornando cada vez mais nítido que ser cristão é ser o diferente, é tomar o caminho oposto da multidão, é viver na contramão do mundo, dos seus valores e das suas expectativas. A expectativa do mundo é de governos mais bem elaborados, de uma democracia mais bem estabelecida e de prosperidade financeira. De valores, cada vez mais o eu, o ego humano, reinando soberano em termos de valores, aquilo que eu quero, aquilo que me satisfaz. Então, acaba se tornando cada vez mais uma perspectiva distante da realidade daquilo que é o reino de Deus. Então, quem não percebe isso, e aqui eu vou dar um ponto importante que não está aqui na revista, mas alarga o entendimento dela para nós, que é o seguinte. Existe e está se formando ainda mais claramente a perspectiva de uma religião secular, eu quero até escrever sobre isso ainda, de uma religião secular, uma religião que usa os termos cristãos, usa os valores cristãos, usa a perspectiva até mesmo do cristianismo, mas não tem o fundamental, que é o Cristo. Que é aquilo que Mike Horton já falava no livro dele, Cristianismo sem Cristo. Mike Horton. Então essa perspectiva é importante. Então, a porta larga não quer dizer a vida simplesmente mundana. Não quer dizer simplesmente a vida mundana. Pode ser uma vida que você se diz cristão, mas vive como no mundo. Você tem o nome, carrega o nome, a bandeira da igreja, da denominação e pasmem-se. É possível denominações inteiras não estarem em Cristo. E aí você está na denominação, mas não está em Cristo. Mas por estar na denominação, pensa que está em Cristo. Forte, mas é verdade. Porque para nós, a nossa glória é o estar em Cristo, ligado nele, sendo um ramo ligado na árvore, na videira verdadeira. Então, isso é importante. Então, as razões das exigências, né, as razões das exigências que são importantes, esta transformação interior. Então, a religião secular não quer a porta estreita, não quer o caminho estreito, porque ela fala de transformação de vida e de caráter. Então, nesse sentido, surge uma porta larga que parece cristianismo, mas, entretanto, ela não é cristianismo. Então, nesse sentido aqui, já pode estar percebendo até onde é que nós estamos querendo chegar com essa aula. Então, entrando pela porta e pelo caminho do céu, o arrependimento dos pecados. Tem aqui numa playlist que eu estou falando sobre discipulado, eu vou até produzir alguns vídeos já para a gente poder aumentar esse conteúdo. Eu falo sobre a questão de que hoje fala-se de uma fé sem arrependimento. E sem arrependimento, gente, não há fé verdadeira. O arrependimento vem antes da fé. Eu só posso ter fé se eu me arrepender. Só posso crer na mão do Senhor salvadora se houver um arrependimento daquilo que eu sou como pecador. Então, lendo aqui a nossa revista, por meio das palavras do arauto divino, João Batista, a mensagem pregada por ele para entrar no reino de Deus é o arrependimento. João é uma voz que ecoa entre a antiga e a nova aliança, confirmando as palavras do profeta do Antigo Testamento, pois sua mensagem de arrependimento era a mesma pregada por Isaías. Por essa razão, é importante ponderar que o arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional, mas uma disposição para mudar de ideia, um exercício que envolve o aspecto mental e moral do pecador. Isto é importante, porque não nos adianta apenas um tipo de remorso momentâneo emocionalizado por um ambiente de culto, por uma palavra altamente emotiva. Ela não resultará na decisão, na disposição de dizer: eu agora odeio o pecado, aquilo que me faz morrer, eu quero aquilo que me faz viver.
Isso é importante nós percebermos, porque aqui é um aspecto que alguns não estão mais enfatizando por pensar que isso afastará o pecador de Cristo, afastará a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E muito pelo contrário, o arrependimento trará a pessoa a Cristo. Então, nesse sentido, temos que perceber a relação da confissão de pecado. O ministério de João Batista foi impactante, de modo que aqueles que iam ter com ele em toda a Judéia, da província, iam até João, confessavam seus pecados para serem batizados. Olha, uma realidade fundamental é a da confissão de pecado, porque ela nos leva à possibilidade de agora olhar para Cristo a partir das práticas das boas obras. Sem confissão de pecado, não haverá prática das boas obras, porque uma tem que estar, para uma estar, a outra tem que sair. Isso é importante demais. Essa convicção profunda de que o nosso Deus está trazendo esta absoluta convicção de pecado para as nossas vidas. E essa confissão, você vai ver então na vida, por exemplo, do jovem rico. Ele não se achava alguém com pecado. Tudo isso aqui, tudo aquilo ele tinha guardado. Mas na hora dele entregar a sua vida ao Senhor e seguir, ele não foi capaz, porque não havia essa confissão de pecado. A perspectiva do pródigo é diferente. Ele volta e diz: Senhor, pequei contra o céu, contra ti, meu pai. Não sou digno de ser chamado teu filho. Essa é a perspectiva dele. Ele volta para o Senhor dizendo: olha, eu quero ser tratado como um escravo, como um servo teu. Mas ele é filho. Ele é tratado como filho. Então aqui nós temos que perceber uma perspectiva muito maior, que é uma perspectiva mais ainda clara daquilo que é o Evangelho de Cristo Jesus. Então, para chegarmos ao final e pontuarmos aqui algumas coisas importantes que deixarão, então, que o nosso assunto se torne ainda mais claro a partir dessa perspectiva. 3 pontos importantes para que nós possamos deixar ainda a nossa aula dentro do prumo que nós estamos aqui estabelecendo. Primeiramente, a pregação. O que me levará a decidir pela porta estreita é a pregação da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra. Então, nesse sentido, não poderá haver uma fé verdadeira sem o conteúdo verdadeiro a qual eu devo crer. Faz-se necessário uma pregação ainda mais profunda e robusta. Pregarmos elementos centrais do cristianismo, mas não só por pregar. Pregarmos com poder, com autoridade que vem do Espírito de Deus. Sem uma pregação bíblica, não é pregação de grito emocionalizada. Ou pregação coach, como muitos estão fazendo. Pelo contrário, precisamos trabalhar o conteúdo da nossa fé com autoridade. O significado da cruz. Por que eu devo ser salvo? Sou salvo de quê? Qual o significado da cruz? Da manhã da ressurreição? Todas essas perguntas devem ser respondidas pela pregação verdadeira do Evangelho. Em segundo lugar, nós observamos que o conteúdo deve agora ser recebido a partir de uma disposição de fé verdadeira em arrependimento, que o autor já colocou para a gente aqui. Mas eu quero enfatizar mais uma coisa. Por quê? Porque não é meramente a decisão externa de levantar a mão e ir à frente do altar da igreja que salva a pessoa. Eu preciso entender que há algo interiormente acontecendo em minha vida. E é isso que tem que ser buscado. Eu vejo pessoas lutando para que em todo o culto tenha conversões, tenha decisão por Cristo. Mas essa decisão pode não estar sendo verdadeira, porque é só o levantar de mão. Preciso ter um acompanhamento e a reflexão de que aquilo que essa pessoa está fazendo seja real, porque ela também pode estar se enganando. E muitos prometendo coisas que não acontecerão. Então, precisa ser observado esse segundo ponto que eu estou falando aqui de maneira muito clara. E em último lugar, a decisão pela porta estreita, ela tem que ser enfatizada ainda mais, não a partir da negação somente, porque o cristianismo não é só negação. O cristianismo também retrata promessas maravilhosas do Senhor em termos de alegria, de felicidade em sua presença.
Uma vida em que Deus nos abençoa, de fato, isso é real. Mas o cristianismo não é sofrimento. Ele tem momentos de sofrimento. Há vales que nós temos que passar. Há momentos de luta, mas há momentos de muita prosperidade e felicidade em Cristo. Porque a nossa prosperidade é estar com o Senhor. Então, isso tem que ser enfatizado. Porque muita gente começa a perceber e pensar que o cristianismo é só sofrimento. Que ser cristão é só estar debaixo da fornalha. Mas não é assim. Haverão momentos de fornalha. Haverá momentos de sofrimento e de dor. Que a vida é assim. Mas nós temos alívio prometido pelo Senhor. Temos livramentos prometidos pelo Senhor. E ainda quando Ele não nos livra, nosso coração permanece nele. Porque, acima de tudo, o nosso cristianismo não é sobre o que vamos receber ou o que passaremos, mas é com quem estamos e o que estamos nos tornando. Eu estou com Cristo e estou me tornando a semelhança de Cristo. Para quê? Para, no nível maior, experimentar a glória que me foi prometida em Cristo e, em termos de criação, reinar com Ele como Ele sempre quis e planejou. Aleluia! Esta é uma das glórias do cristianismo que não pode ser tirada por nenhuma filosofia do mundo, nenhum filósofo do mundo, nenhum ensino desta terra. Este é o cristianismo bíblico. Povo de Deus, essa foi nossa aula e nós aguardamos você, eu aguardo você na nossa próxima aula, ok? Forte abraço para todo mundo.